Retomando a sessão, peço à primeira secretária que proceda à verificação de presença. Estão presentes, senhor presidente, Daniel Mariano, do PL, Gabriel Belém, do PSB, Hernani Barreto, do Republicanos, Jean Araújo, do Progressista, Joex Almeida, do Progressista, Luiz Flávio, Flavinho, do PT, Marcelo Dantas, do Podemos, Maria Amélia, PSDB, Neto Alves, do PL, Paulinho do Esporte, do Podemos, Paulinho dos... não ainda, Silfarne, do Cidade Salvador, do PL, e Valmir, do Parque Meia Lua, do Progressista. Temos quórum, senhor presidente. Dando início ao nosso trabalho, convido a ocupar a tribuna dessa Casa Legislativa a doutora Danesa Fernandes de Sales Santos, advogada e integrante da comissão da OAB Mulher, que vai tratar do tema alterações da Lei Maria da Penha. A senhora tem o tempo de 15 minutos para fazer uso da tribuna. Fique à vontade. Bom dia a todos, bom dia a todas. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar falando aqui na tribuna, no mês da mulher, na Semana da Mulher, como advogada participativa na OAB, da subseção daqui de Jacareí. Eu me sinto muito honrada deles terem me confiado para estar trazendo uma reflexão com relação à alteração da Lei Maria da Penha, que ocorreu ao longo dos anos. Também quero cumprimentar o presidente da Casa, em especial a vereadora Maria Amélia, a nossa vereadora, a única representante mulher na Casa Legislativa, cumprimentar a doutora Diva, presidente da OAB daqui de Jacareí, mulher, representando todas nós, todos, mas é importante termos essa representatividade na sociedade, sabendo que ao longo da nossa história, as mulheres enfrentaram grandes dificuldades e estar em cargos importantes como ser presidente, estar como vereadora, é um sinônimo para nós mulheres muito importante, saber que estamos sendo representadas na sociedade. Eu trouxe um slide, se puder. Colocaram. Hoje eu vou falar sobre a Lei Maria da Penha. E, para começar, eu queria explanar um pouco sobre o que é violência contra a mulher, o que é violência. Se puder passar o próximo. De acordo com a Convenção do Belém do Pará, violência contra a mulher é qualquer ação ou conduta que está relacionado ao gênero feminino. E aí, essa violência pode causar morte, sofrimento físico, sexual, psicológico à mulher, tanto no âmbito público quanto privado. No âmbito público são nas questões de trabalho, na relação de trabalho, na sociedade. No âmbito privado, a gente pode falar da violência que pode ocorrer dentro do lar. E essa violência pode ocorrer entre pai, filha, esposo, namorado. Também pode ocorrer entre superiores num local de trabalho, pode ocorrer esse tipo de violência. A violência ela pode ser física, ela pode ser psicológica, sexual, patrimonial e moral. Eu quero deixar uma ênfase com relação à patrimonial, porque a física, a gente já sabe que está relacionada à agressão, a psicológica está relacionada ao dano de proibir a mulher de se vestir, de sair, de ter contato com parentes, com amigos, mas a patrimonial ainda é um pouco invisível, né? Porque às vezes acontece dentro da casa, que é quando a mulher ela trabalha ou não trabalha e depende exclusivamente do marido. E isso pode acontecer independente da classe social. A patrimonial a gente vai ver que ela acontece muito em lares onde as pessoas têm um poder aquisitivo maior. E aí é onde esse homem ele mantém a casa e tem as questões de proibição de recursos econômicos, valores, direitos, né? Pode passar para o próximo. A Lei Maria da Penha, ela foi sancionada em 2006.
Essa lei, no ano passado, ela completou 18 anos. Eu brinco que ela completou sua maioridade. Mas, ao longo desses anos, ela teve diversas alterações. Porque, apesar de nós, mulheres, ter conquistado diversos direitos, ainda assim, precisamos de mais proteção. Ao meu ver, quanto mais espaços nós vamos avançando, conquistando, mais leis para preservar a figura da mulher é preciso ser criado para lhe dar proteção. Só para vocês terem conhecimento, a Lei Maria da Penha, ela foi criada porque a Maria da Penha, né, ela sofreu violência doméstica por anos, desde 1983. E aí, ela já tinha, nessa época, obviamente, nós estamos falando de 1983, não existia sequer uma lei que pudesse defender as mulheres. Ela sofreu diversas agressões, ela ia até a polícia, fazia denúncia, reclamava, e mesmo assim nada era feito, porque era uma mulher que o seu marido que mandava nela, vamos dizer assim, e ela sofreu violências que hoje ela traz no corpo dela, né? A Maria da Penha, ela não anda exatamente por questões de agressividade. Ela ficou com a paralisia, que é irreversível, e fora outras doenças que ela tem. Para ela conseguir ter o direito e ser ouvida, ela teve que buscar auxílio e fazer uma denúncia, né, na Corte Internacional. Porque o Brasil já não estava mais escutando, ela tinha advogados e simplesmente ninguém escutava ela não tinha voz. Então, ela teve que ir até a Corte Interamericana para buscar respaldo, porque o Brasil é signatário de acordos, né, internacionais com relação à violência contra a mulher e, basicamente, ele nunca tinha feito nada com relação a isso. Então, após anos de luta, ela conseguiu, né, ser ouvida pela Corte Interamericana com diversos recursos. E aí, o Brasil recebeu algumas recomendações. E essas recomendações tratavam que o Brasil tinha que fazer alguma coisa efetiva com relação à proteção das mulheres que sofriam violência. E aí, nesse caso, teria que fazer algo em âmbito nacional. Aí, partindo desse princípio, foi criada a lei que recebeu o nome, né, que a gente tem as medidas protetivas, que foi criada a Lei Maria da Penha, por isso que tem esse nome, né, essa homenagem a Maria da Penha, que foi uma mulher extremamente corajosa, que lutou até o fim por seus direitos, para que eles pudessem ser reconhecidos, e foi criada a lei. Com o passar dos anos, né, essa lei garante que a mulher tenha um ambiente seguro, que ela seja livre de violência, mas infelizmente não é isso que vem acontecendo com o passar dos anos. Basicamente, a maior parte da violência que ocorre com a mulher dentro de casa. A gente tem, sim, casos de violência fora, no trabalho, mas basicamente a raiz do problema está dentro do lar. Pode passar o próximo slide, por gentileza? E aí, apesar, né, da criação da lei, há ainda casos de violência contra a mulher. O aumento, infelizmente, continua crescendo, casos de feminicídio, casos de agressões, stalking, porque também, conforme o mundo foi mudando, o tipo de violência e de crime que ocorre contra a mulher também foi mudando. Se puder passar o próximo. Aí, com relação a isso, tendo em vista que a lei foi criada com relação a garantir as medidas protetivas, ao afastamento do agressor do lar, a ter uma questão de distância entre o agressor e a pessoa que está tendo o seu direito violado, percebeu-se que mesmo com a lei, além de todo o problema do sistema dessa mulher ser ouvida, que existe ainda um estigma, o judiciário não sabia ainda como aplicar de forma correta a lei, precisou ser criado diversas alterações, informando quais são os tipos de atitude que a polícia pode, né, a delegacia pode fazer, o que de fato o judiciário pode fazer com relação a para dar assistência a essa mulher. Então, em 2018, né, foi criada a lei para que
para instituir medidas protetivas de urgência, que sejam aplicadas por delegado, policiais ou polícias com a chancela de depois o Poder Judiciário dar. Então, por exemplo, uma mulher que ela chega em estado de violência, ela vai na delegacia, faz o boletim de ocorrência, o policial, o delegado que for atender, ele pode conceder essa medida protetiva de urgência e depois passar por Poder Judiciário para poder ser analisado por um juiz para ver se de fato vai ser necessária essa medida protetiva e qual é o tempo que vai se estender. Além disso, em 2019 também foi instituído apreensão por ordem judicial de qualquer arma de fogo em posse dos agressores. Então, qualquer agressor que for pego com arma de fogo já vai poder ser apreendido por ordem judicial. Em 2019, a gente conseguiu se estender, porque tinha mães que tinham muita dificuldade de conseguir fazer matrícula do filho na escola, às vezes ela precisava mudar de residência e tinha uma questão de ter que pedir autorização para o pai, alguma coisa nesse sentido. Então, a lei também, 3.882 de 2019, instituiu que ela tenha prioridade para conseguir fazer a matrícula do filho na escola mais próxima. Próximo. Aí, além disso, em 2020, a gente pode ver que sempre teve modificações com relação, praticamente de 2017 para cá. A Lei Maria da Penha obteve bastante modificação, porque observou que, de fato, a lei como ela estava antes já não estava sendo suficiente. Então, criou em 2020 uma lei que prevê como crime para o agressor não frequentar por exemplo, o agressor ele foi condenado a participar de centro de reabilitação. Se ele não participa desses encontros, vai ser considerado como crime, ele é obrigado a participar. Porque entende-se que a causa raiz, apesar da mulher sofrer agressão, mas em tese o problema seria o homem, então ele precisa de ajuda e se tratar. Em 2023, teve mais uma alteração, que com as medidas protetivas de urgência sejam concedidas de maneira sumária, já no momento que a vítima apresenta a denúncia, não ter a necessidade de ela fazer a denúncia, enviar para o judiciário, aí o judiciário fazer análise, porque sempre tem uma demora, e a depender do caso, essa mulher está em risco de vida, Então, aí foi uma forma de assegurar com que essa medida protetiva seja concedida de forma mais rápida e eficaz. Em 2023 também foi criada uma lei que garante para as mulheres em situação de violência doméstica o Sistema Nacional de Emprego. Ou seja, ela vai ter mais assistência com relação a isso, porque geralmente muitas dessas mulheres dependem financeiramente do marido. Então, se ela tem um emprego, ela consegue sair de casa, se sustentar e se afastar do agressor. Próximo, por gentileza. E aí, por fim, são duas modificações que foi feita através de jurisprudência do STJ e do STF, a do STF mais recente, agora 2025, que eles entenderam por unanimidade que a Lei Maria da Penha pode ser estendida e aplicada para casais homoafetivos, e por mulheres, para mulheres travesti e transgêneros, que elas se entendam como mulher em relação ao gênero, Então, aí essa questão passou também para isso. Isso foi o entendimento do STF. Próximo slide. E aqui eu só trouxe dados para conhecimento com relação ao anuário de 2024, com relação à violência doméstica e à violência contra a mulher, que fez um comparativo, entre os últimos anos, entre 2022 e 2023, que foi o anuário de 2024, ele vai utilizar essas referências para fazer o de 2024, ele utiliza boletim de ocorrências e denúncias, ligações para a Polícia Militar e para a Polícia Civil. Então, entendeu-se que que cresceu, infelizmente, o aumento da violência em razão do gênero, o maior número registrado, infelizmente, no ano de 2024. Pode passar, por gentileza. E aí, os contextos das agressões de violência aumentou, contra as mulheres, em relação a 2022. Aqui eu trouxe os números.
Eu trouxe essas informações, mas tem mais completo no anuário, lá tem gráfico, né, traz todas as informações. E, infelizmente, 41% da violência acontece dentro de casa, no ambiente onde poderia ser seguro, e, infelizmente, não é seguro ainda para a mulher. Pode passar, por gentileza. E aí, uma análise para a gente poder refletir quem são essas mulheres que ainda sofrem, né? Quais são essas mulheres, ou melhor, as mulheres que conseguem chegar até pedir ajuda, a serem assistidas, ainda são mulheres que são mortas na idade entre 18 e 44 anos, infelizmente, né? Pode passar? E o público, né, infelizmente ainda que sofre o feminicídio, ainda são mulheres negras que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica também. Próximo. E aí assim, só para poder refletir que o perfil dessas mulheres, né, que são violentadas e que sofrem violência, esse é um perfil que eu trouxe com os dados nacional, mas no anuário informa que 2 mulheres sofrem morte por feminicídio, infelizmente, todos os dias. E essas informações, esses dados, são das mulheres que, de fato, conseguem fazer a denúncia. A gente tem que lembrar que nem todas as mulheres conseguem fazer a denúncia, que conseguem ter a assistência do judiciário ou das casas que abrigam e assistem as mulheres. E aí eu trouxe essa frase, que é importante, que toda vez que uma mulher se defende sem nem perceber que isso é possível, sem qualquer pretensão, ela defende todas as mulheres. Maya Angelou, ela era uma ativista indiana, ela lutou pelos direitos civis e pelos direitos das mulheres também no país dela. Quero agradecer essa oportunidade, eu trouxe de forma bem rápida, mas assim, só para dar uma pincelada e lembrar que ainda há muito que ser feito, políticas públicas precisam ser investidas e ainda assim precisa se olhar. A gente está em 2025, mas ainda assim tem mulheres que sofrem e precisam de auxílio e reparação e que a nossa cidade possa assistir melhor as nossas mulheres. Obrigada, um bom dia a todos. Agradeço a exposição feita pela doutora Danessa Fernandes de Sales Santos. Nesse instante, passaremos à fase da ordem do dia. Peço ao primeiro